Estamos en vivo, ¿no es cierto? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de donde nos estén mirando. Mi nombre es Mariana Nazar, soy la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos y tengo el inmenso gusto de darles la bienvenida a este conversatorio, que es el primer conversatorio organizado por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Asociación y que tiene por finalidad presentar experiencias. Estos conversatorios que empezamos a organizar a partir de hoy tienen por objetivo difundir buenas prácticas, difundir experiencias y ayudarnos a repensar. Sí, perfecto, gracias, se había ido la pantalla. Estoy con problemas técnicos con internet que estuve toda la semana, toda la mañana intentando resolver. Les decía, nuestro grupo de trabajo tiene por finalidad, en primer lugar, difundir información. Sí, es un grupo de trabajo que tiene por finalidad difundir información acerca de la importancia que tienen los archivos para defender los derechos humanos y sus posibles usos en la lucha contra la impunidad. Nuestro grupo de trabajo tiene por objetivo difundir información sobre la necesidad imperiosa de diseñar políticas públicas archivísticas adecuadas que puedan acompañar las políticas de justicia transicional. Y además difundir la importancia que tiene integrar perspectivas éticas en la formación y en el trabajo archivístico. Asimismo, tiene como objetivo específico realizar un mapeo del estado de situación de los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos en la región y elaborar estrategias de comunicación entre instituciones, profesionales y activistas interesados e interesadas en la materia. Siendo ese los objetivos, a nuestros afiliados, afiliadas, afiliades que nos estén escuchando y que les resuene y que sientan la importancia de trabajar en estas esferas, les esperamos muy gratamente a participar del trabajo de este grupo. En esta oportunidad vamos a presentar la experiencia de trabajo que ya lleva muchísimos años del Archivo Nacional de Brasil en materia de archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Tenemos presentes en la sala a Aluf Alba Elías, quien es archivera y doctora en Ciencias de la Información de la Universidad de Brasilia, investigadora del campo de la archivística. Ella desarrolla trabajos relacionados con los aspectos filosóficos de la epistemología archivística, los regímenes de verdad y la relación de los archivos en los procesos de justicia transicional. Tiene 16 años de experiencia en la gestión de servicios de archivo en el Gobierno Federal de Brasil, con énfasis en los servicios de archivo permanente a través de instituciones como el Comando Aeronáutico, el Museo Nacional y los Archivos Nacionales, además de la docencia en archivística y biblioteconomía. Actualmente es miembro de los grupos de trabajo de ALA sobre derechos humanos y tráfico ilícito del patrimonio documental y representante del Archivo Nacional en Coluso y en el Museo Brasileño de Museos. Es la coordinadora general de procesamiento y conservación del Archivo Nacional de Brasil. Con esta presentación le damos la bienvenida a Luf, quien nos va a hablar un rato sobre las cuestiones filosóficas y epistemológicas vinculadas a los archivos de derechos humanos y sus limitaciones de orden práctico. Muchísimas gracias a Luf por estar acá entre nosotros. Eu agradeço a oportunidade da ALA, da gente poder estar falando principalmente em língua portuguesa. Nossa apresentação ela vai estar acompanhada em tradução para que os nossos companheiros da América Latina possam acompanhar em língua espanhola, mas estaremos falando em português como um aspecto simbólico da união da América Latina e de falantes de português também na América Latina, e eu quero fazer esse agradecimento à ALA e principalmente ao GT de Direitos Humanos. Muito obrigada. Acho que nossa apresentação vai subir. Sim, a gente está aguardando um momento para a apresentação
ser colocada no ar para que vocês possam acompanhar a minha fala. Pronto. Podemos, então, começar, Vicente? Sim, então, acho que a gente pode começar. Nosso colega Vicente Arruda está providenciando a apresentação. Nós vamos começar falando um pouco sobre arquivos e direitos humanos e a experiência do Arquivo Nacional do Brasil. Essa apresentação ela vai ser dividida entre mim e o meu colega Vicente Rodrigues, que vai falar de uma experiência localizada e de bastante sucesso no Brasil. Mas eu vou me centrar em aspectos históricos que levaram, em um processo histórico que levou ao Brasil aos resultados que nós temos hoje. Eu acho importante, uma oportunidade que nós temos de apresentar para os colegas da América Latina aspectos e processos históricos e políticos que culminaram no resultado que nós temos hoje no Brasil. Vicente, se você puder fazer a gentileza de passar o slide. A gente traz aqui uma epígrafe, e que significa muito para todos nós que atuamos no campo dos arquivos e dos direitos humanos, em que a gente diz que os arquivos eles estão cheios de vozes que precisam ecoar, vozes que precisam estar representadas e que não podem estar silenciadas de forma alguma. Vicente, por favor. A minha apresentação específica, ela é Arquivos e Direitos Humanos, conceitos teóricos e desafios de ordem práticas. Por favor, Vicente. A gente traz aqui para os nossos colegas da América Latina um retrato do momento histórico no Brasil. Essas são prints que nós tiramos de um movimento social muito importante no Brasil, vinculada, inclusive, em televisão, em canais importantes. Essa atriz que é retratada é Fernanda Montenegro, é a maior atriz brasileira, pessoa muito respeitada, e ela, entre outros artistas, promoveram uma campanha para que nunca mais se acontecesse, ou se cometesse os erros do passado, e era um clamor para a abertura desses arquivos e para revelação de fatos que ficaram ocultos no passado e que precisariam ser esclarecidos. Então, nós temos uma série de ações, eu fiz questão de trazer, porque é algo muito significativo, um clamor social de que esses fatos eles estariam diretamente relacionados aos arquivos, à abertura dos arquivos, tanto que a gente vê ali um arquivo com uma sombra, pedem-se os arquivos abertos. Então, existia, como ainda existe, essa ideia, de que os arquivos eles precisam estar abertos, para que sejam revelados os fatos ou que a gente possa investigar o nosso passado. Vicente, por favor. Bom, e aí fazendo um quadro, um resumo, dos fatos históricos do Brasil, do cenário, nós tivemos o regime militar brasileiro, e foi um fenômeno político-social muito parecido do que nós vivemos hoje, quase 60 anos atrás, de que havia uma intenção de proteger a democracia ameaçada por possíveis movimentos comunistas, e isso tudo acabou. É um grande processo político brasileiro, que não consigo falar aqui tão rápido, mas que culminou a elevação dos militares ao poder. Essa elevação se daria de forma transitória e temporária, até que essa democracia estivesse segura, e esse regimento do país durou 21 anos, 2 décadas. A partir disso, ainda no processo de comando dos militares à frente do país, nós tivemos a Lei de Anistia de 79.
e essa lei de anistia ela já procurava corrigir excessos cometidos. É uma lei de 79, o regime militar no Brasil durou até 85. Essa lei de anistia no Brasil, ela tem uma característica específica, né? Poucos outros países talvez tenham igual, e que a anistia, né, esse perdão foi concedido aos excessos dos dois lados, digamos assim. Desde a sua promulgação, no final da década de 70, a lei de anistia, a sociedade, de um modo geral, veio reivindicando a revisão dessa lei de anistia, principalmente para que se verificasse, se fizesse justiça, se pudesse fazer justiça. Todo esse movimento, né, essa efervescência dentro de movimentos sociais, de vítimas no Brasil, durou bastante tempo. E nós verificamos que, na primeira década do ano 2000, olha quanto tempo se passa, né? Nós tivemos uma grande arena no Brasil, motivados também pela experiência dos nossos outros países da América Latina, que foi uma experiência um pouco diferente do Brasil, e o Brasil gostaria de que a experiência fosse mais parecida. Então, nós temos aí um grande movimento social, né, de várias esferas da sociedade, diante desse conflito, que tínhamos uma lei de anistia, que ela queria garantir a superação, né, e o esquecimento, para os dois lados, né, de possíveis excessos cometidos, mas também um outro lado que procurava a verdade e a justiça, né, e que essa verdade e essa justiça ela só poderia ser restaurada mediante a verificação de excessos cometidos e a punição de excessos cometidos. E aí a gente tem um outro marco muito importante nesse processo de constituição, de formalização, né, de revisão desse período, que é a própria ONU, baseada nas experiências de sociedade pós-conflito na África. Em 2004, a ONU lança um documento justamente fazendo um checklist, né, orientando como deveria ser o processo de justiça de transição em países pós-conflito, realmente querendo verificar, possibilitar que esses países conseguissem superar, né, e também reparar danos causados contra os direitos humanos. Vicente, por favor. Próximo slide. Bom, como fruto desse movimento, nós tivemos também no Brasil, assim como outros países na África, a instalação de uma Comissão Nacional da Verdade. Ela é instalada no Brasil no ano de 2012. Ela é fruto de uma lei que é instaurada, né, em 2011. E o propósito da Comissão Nacional Brasileira era examinar e esclarecer, né, as graves violações sobre os direitos humanos, né, dentro de um período que compreendia de 1946, ou seja, um período, inclusive, anterior, né, ao regime militar, até 1988, ou seja, é um período histórico, ele é bem alargado na investigação dessas violações dos direitos humanos. E o que ela queria fazer de efetivo era efetivar o direito à memória, à verdade histórica e promover uma reconciliação nacional, né, de que as pessoas pudessem, de fato, terem a possibilidade de conhecer o passado, né, reconhecer o passado, não fazer com que esse passado se promovesse e se reconciliasse, né. Uma das ações, foram várias ações encadeadas nesse processo histórico, uma delas, né, para viabilizar o funcionamento da CNV, né, a gente tenha também no Brasil a promulgação da Lei de Acesso à Informação, que é um importante avanço social, principalmente também ligado aos direitos humanos, que amplifica a questão do acesso à informação pela sociedade e a regulação social das ações do Estado por meio das informações produzidas. Não é coincidência que essas leis elas tenham sido estabelecidas de forma concomitante, né? Em vários âmbitos dentro da federação no Brasil.
Então, o propósito da Lei de Acesso à Informação era garantir o acesso à informação, né, e também permitir que a sociedade pudesse fazer uso dessas informações e também, principalmente, a Comissão Nacional da Verdade pudesse operar nesse sentido. Vicente, por favor. E aí a gente vem trazer a questão do processo de transição democrática no Brasil. Sobre isso, há uma discussão muito importante, né, de que se o Brasil realmente, né, se a gente pode identificar um processo de transição democrática no Brasil, se isso houve realmente, ou se isso ainda está em curso, tá? Mas a Comissão Nacional da Verdade, ela também é digamos, um produto, uma ação efetiva, ela foi uma ação efetiva dentro de uma proposição de uma justiça de transição no Brasil, tá? E os aspectos que ligam, né, essa justiça de transição, a gente pode destacar a busca pela verdade, a reparação, principalmente a reparação de violações dos direitos humanos e os resgates, né, de elementos que sustentam a memória coletiva, né, e também de um determinado período da história, tá? O que nós verificamos também, que nesse período a gente está falando de uma década atrás, tá? Para circunscrever o período histórico. Nós vimos ações orientadas do Estado à época para uma resposta aos movimentos sociais que reivindicavam o direito à verdade, à memória, né, à reparação, e isso é muito importante, né? E principalmente baseado num movimento internacional e apoiado a todo esse movimento que cercou, principalmente também na própria América Latina. Tá? A gente vê que tem estudos sendo desenvolvidos no Brasil, porque o caso brasileiro é um caso singular no âmbito da América Latina, é um processo que dura mais de 40 anos, né, e está sendo investigado ainda criticamente pelas universidades, por pesquisadores, e os arquivos públicos, eles também são palco e precisam ser palco desse debate. Vicente, por favor. Alguns resultados efetivos da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, né? O movimento que culminou na CNV, na Comissão Nacional da Verdade, ele não para, né? E o próprio funcionamento da CNV motivou outros movimentos, né? Motivou discussões, tensões políticas, né? Que foram de bastante relevância para o Brasil, e que ainda são, né? E que dizem respeito à sociedade civil organizada. Um aspecto que a gente traz como muito significativo para o Brasil, como processo da CNV, foi o acesso restrito aos arquivos da época, né? Com a lei e o funcionamento da CNV, que dentro do seu bojo legal, ela já traz aspectos de que você poderia, né, acessar esses documentos em busca, principalmente, do direito à verdade e da memória. A implantação também proporcionou, de forma inédita, que nós encontrássemos, né, localizássemos documentos, né, várias coleções de atividades militares, né? Então, isso é importante porque houve todo o mapeamento. E quando a gente fala atividades militares, a gente também está falando de atividades políticas, de funcionamento do Estado à época, né, de estatais, enfim. Então, isso tudo foi a maior facilidade de localizar essas fontes que hoje elas estão disponíveis. Vicente, por favor. Próximo. Bom, para além desses aspectos ligados ao regime militar, para encerrar minha fala, que teve que ser breve, eu trago outras questões que eu acho que são importantes para o debate na América Latina, né, e que nós precisamos atentar para políticas públicas relacionadas a isso, né? Coleções sobre a população negra e a diáspora africana, coleções sobre a população indígena, né? A maioria da população latino-americana com ascendência indígena,
e essa população se vê pouco dentro dos arquivos e tem pouco acesso, então é preciso direcionar um olhar, né, para essa documentação, para que é produzido, né, por essa grande parcela da população indígena, assim como da população negra na América Latina, né. Mulheres também, né, documentação sobre os direitos das mulheres, trabalho infantil, né, coleções sobre população LGBTQ+, elas precisam estar. E a atenção, né, e o estabelecimento de políticas públicas sobre essas populações, elas precisam existir não só para reparação, para o exercício dos direitos individuais e coletivos, ou prova de violações, né, dos direitos humanos, mas também é necessário para que essas minorias, que no Brasil são maiorias, elas possam estar representadas dentro dos arquivos, né? Como gestoras de serviços de arquivos há mais de uma década, eu verifico que nós precisamos ter atenção, né, a essa população e estabelecer estratégias para que essa população se esteja representada nos arquivos e possa exercer os seus direitos, plenos direitos. Então, com isso, eu passo a palavra para o meu colega Vicente Rodrigues, que vai apresentar o projeto Memórias Reveladas, e depois a gente pode conversar mais aprofundado em algumas questões ou algumas perguntas que vierem ser colocadas. Muito obrigada, Vicente. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Mariana. Mariana, ¿quieres hacer algún interlúdio? Perfectamente. Gracias. Nada, quería presentar a Vicente también, así como presenté a Luz. Comentar que Vicente Arruda Camara Rodríguez es estudiante de doctorado en Derecho, trabaja en áreas de Derecho Constitucional, Acceso a la Información y Derechos Humanos. Trabaja en el Archivo Nacional de Brasil y es miembro del Consejo Asesor del proyecto Opening the Archives de la Brown University de Estados Unidos y ex miembro de la Comisión de Altos Estudios de Memorias Reveladas Brasil. Vicente es un activo integrante del grupo de trabajo de archivos y derechos humanos de la asociación, es nuestro colaborador en cuestiones vinculadas al derecho, siempre es el que nos baja a la realidad con las definiciones propias del derecho cuando nos vamos por las ramas del activismo, y es un gran honor para nosotros tenerlo aquí y que nos pueda contar y hablar sobre este proyecto que ya lleva tantos años y que ha costado tanto esfuerzo, sobre todo a partir de instalar una idea, como bien señaló Aluf recién, que es la del lugar que pueden ocupar los archivos en la defensa y vigencia de los derechos humanos. Te cedo la palabra. Gracias, Vicente, por estar acá. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos y todas. Mariana, yo quiero decir de início que me encanta a tentativa de hablar espanhol. Eu sou índia de um time muito pequeno, muito pobre, pobrecito em Brasil, chamado Fortaleza, que tem um DT, um técnico que é argentino, muito bueno, bueníssimo. E ele tenta sempre falar em português, atacando a língua de Camões. E eu pensei que eu também pudesse atacar a língua de Cervantes. Pero nosotros convencionamos e combinamos falar em português esta ponência. Então, eu vou falar em português. Pero los slides, como a Luffy, minha colega, falou, estão todos em espanhol. Muitas graças. É um honor, é uma honra para mim estar nessa apresentação e contribuir com o grupo de direitos humanos da ALA. Esta apresentação ela é muito rápida e muito simples e objetiva, pelo menos eu tentarei fazer assim, e tentarei falar um pouco mais lento, né? Um pouco mais despacito, para que eu possa ser bem compreendido. Bem, eu vou iniciar a apresentação
é uma apresentação sobre Memórias Reveladas, que é o centro de referência das lutas políticas no Brasil, de 1964 a 1985, que é a documentação de interesse desse centro de referência. Como a Luf já colocou, esse é o período da ditadura militar brasileira. Eu vou passar aqui o próximo slide. Bem, o Centro de Referência Memórias Reveladas, ele foi criado em 13 de maio de 2009. Ele é o resultado visível da combinação de diversas ações governamentais relacionadas à constituição de uma política de valoração ou de valorização do patrimônio histórico documental do período da ditadura militar brasileira. É claro que quando nós falamos de resultado de ações governamentais, é preciso reconhecer também que ele nasce a partir de pressões da sociedade civil, de grupos de familiares de desaparecidos políticos, de vítimas da ditadura militar, de historiadores, de pessoas vindas do mundo do trabalho, sindicatos, trabalhadores, etc. Então, ele é o resultado de ações governamentais, mas ele nasce, e isso é preciso reconhecer objetivamente, a partir de pressões da sociedade civil. A gestão do Centro de Referência a Memórias Reveladas foi entregue ao Arquivo Nacional, que é o gestor, né, das suas atividades. É no Arquivo Nacional que estão as equipes que controlam, por assim dizer, e coordenam as atividades do Memórias Reveladas. Contudo, o Memórias Reveladas não é apenas o Arquivo Nacional do Brasil. Ele, na verdade, é uma rede de cooperação e informações arquivísticas. Ele é uma rede que congrega, como nós veremos adiante, vários parceiros no Brasil e no exterior. O Brasil, como todos nós sabemos, é um país muito grande, né? É um país muito grande e complexo, com regiões muito diferentes do ponto de vista econômico entre si. Então, uma das estratégias que o Memórias Reveladas adotou foi utilizar tecnologias baratas da internet para fazer a integração dos parceiros, né? Se a gente não podia construir, por exemplo, bancos de dados em todos os nossos parceiros, porque isso seria muito caro, seria muito complexo, nós resolvemos integrar pela própria internet, num banco de dados único, uma base de dados única, as informações e os arquivos, os representantes digitais, os arquivos digitalizados desse período. Pois bem, passarei ao próximo slide. Os objetivos centrais do Memórias Reveladas é promover o reencontro do país, do Brasil, com sua história recente, estimulando o debate político e a consciência democrática. Estimular a investigação sobre esse período de interesse, que é o período de 64 a 85, da perspectiva da história, da sociologia, da antropologia, das ciências políticas, do direito e, por certo, da arquivologia. E permitir o acesso às fontes documentais de conhecimento através de uma rede ampla, uma rede virtual, que se configure como um direito fundamental de cidadania para a população brasileira. Nossa estrutura administrativa, muito rapidamente, compreende a coordenação do Memórias Reveladas. A coordenação geral é realizada pela Direção-Geral do Arquivo Nacional, portanto, o diretor do arquivo, ou a diretora do Arquivo Nacional do Brasil, é também a coordenadora geral do Memórias Reveladas. Nós temos também um conselho consultivo, que está atualmente inativo, que era formado por ministros e ministérios como o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério da Cultura, e uma comissão de altos estudos, que era formada por especialistas nessa temática. Para compreender, digamos, as atividades mais do dia a dia do Memórias Reveladas, nós temos uma assessoria de coordenação, que é quem faz a gestão da rede de cooperação, e uma assessoria de sistemas de informação, que atualmente, inclusive, está sob responsabilidade da área da minha colega, a Luf, que apresentou antes.
A rede Memórias Reveladas ela compreende, com dados do dia de hoje, 138 instituições e entidades colaboradoras, parceiros, no Brasil e no exterior. Majoritariamente, a grande maioria, são parceiros brasileiros, praticamente todos os arquivos estaduais, nos estados brasileiros, onde se encontrou documentação do período da ditadura que fosse relacionada a violações de direitos humanos, mas também algumas entidades internacionais, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, embora seja necessário reconhecer que, dada a complexidade do trabalho, né, e os recursos que são sempre escassos, por assim dizer, nós nunca conseguimos expandir adequadamente na América Latina, como seria de muito interesse, né, essa rede de cooperação, de promover intercâmbios mais próximos. Daí a oportunidade de falar para vocês ser muito preciosa para a gente do Arquivo Nacional. O Brasil é um país federativo, né? Nesse sentido, ele parece um pouco com os Estados Unidos. Nós não temos distritos, não temos províncias, temos estados, né? Eles têm algum grau de autonomia, embora não tão grande quanto nos Estados Unidos, mas algum grau de autonomia. E, na sistemática dos órgãos de repressão da ditadura militar brasileira, havia um órgão que se destacava por ter ações muito presentes, ações muito importantes de repressão, que eram as chamadas Delegacias de Ordem Política e Social, os DOPS. Então, quando foi criado Memórias Reveladas e foi pensada a rede, né, nós logo identificamos a necessidade de ir aos estados, de formar parcerias com os estados, porque esses órgãos eram estaduais, né? Assim como nós temos a repressão levada a cabo por órgãos federais, nós tínhamos também a repressão levada a cabo por órgãos estaduais. Então, nesse sentido, Memórias Reveladas, ele tanto com recursos próprios do Arquivo Nacional, como recursos captados por uma lei de incentivo à cultura que nós temos no Brasil, chamada Lei Rouanet, nós captamos recursos que permitissem apoiar ações de tratamento nesses estados. E isso foi muito importante, porque era uma documentação que realmente estava em risco de desaparecer. Nós encontramos documentação guardada em banheiros, documentação em que o teto de onde ela estava guardada estava vazando, documentação com pragas. Então, foi muito importante essa ação. E é uma ação que nós temos muito orgulho como parte uma tentativa de construir, de fato, uma política nacional em relação a esses arquivos. Não foi, contudo, um caminho tranquilo para o Arquivo Nacional. Este gráfico que eu trago aqui para vocês mostra que, de 1999 a 2004, nós recebemos aproximadamente 4% da documentação que hoje nós temos sobre a ditadura militar brasileira. De 2005 a 2012, entrou 96% da documentação. E isso foi um desafio técnico, legal, arquivístico, para dar conta, né? De repente, foi como se uma montanha de documentos, de arquivos, caísse em nossas cabeças no Arquivo Nacional. Mas foi um trabalho que muitos setores do Arquivo Nacional fizeram, não somente as equipes das assessorias do Memórias Reveladas, a própria equipe da COPRA, que é a Coordenação Geral de Processamento e Preservação do Acervo da ALUF, que tomou a frente do tratamento arquivístico, como é competência da área, a equipe de gestão de documentos, também do Arquivo Nacional, que discutiu conosco as questões jurídicas relacionadas a essa documentação, a coordenação de acesso à informação, que é a nossa coordenação, como o nome diz, dá acesso ao cidadão, que também criou conosco os mecanismos para que essa documentação chegasse à população, chegasse aos interessados. Então, foi um trabalho conjunto, um trabalho que integrou, de fato, o Arquivo Nacional
e creio um trabalho que muito importante para o Brasil de ontem, para o Brasil de hoje. No próximo slide, eu trago este número que nunca deixa de me impressionar, e eu não sei se impressiona a vocês. O Arquivo Nacional tem hoje 14 milhões, portanto, 14 milhões de páginas de documentos textuais, além de outros tipos documentais, como acervos iconográficos e audiovisuais. É uma documentação verdadeiramente gigantesca que nós recebemos. Documentação que veio da Agência Brasileira de Inteligência, que guardava a documentação custodiada, por exemplo, pelo SNI, que era o órgão de inteligência, de espionagem da ditadura militar brasileira. Então, é uma documentação muito grande e muito vasta. Eu costumo dizer que nós temos mais documentos que pesquisadores no Brasil para essa documentação. Agora, como integrar essa documentação? Como dar acesso? Primeiro, resolver as questões legais, mas também criar uma forma de que os parceiros pudessem dar os seus aportes, dar as suas contribuições. Então, nós criamos um portal com os conteúdos que vinham de toda a rede Memórias Reveladas, tanto aqueles conteúdos criados pelo Arquivo Nacional, na grande maioria, porque o Arquivo Nacional é a grande instituição arquivística do Brasil, é o maior arquivo do Brasil, né? Porque é o Arquivo Nacional, como também dos arquivos estaduais. Então, nós criamos este portal que está acessível. Por favor, observem que no final, em vez de GOB, com B, é GOV, com V, porque português é governo e não governo, como em espanhol. Mas está acessível e eu convido todos a conhecerem. Mais do que isso, né? Como dar, na prática, acesso à documentação? Nós, então, construímos ao longo do tempo, e isso foi um trabalho técnico muito difícil, depois de buscar informação nos estados e mesmo no Arquivo Nacional, tentar entender melhor a nossa documentação, organizá-la, né? Torná-la acessível, nós criamos este banco de dados Memórias Reveladas, que é um banco de dados que traz aqueles 14 milhões de documentos de documentação textual. Estão todos os documentos, os 14 milhões, estão dentro desse banco de dados, digitalizados e com Optical Character Recognition. Ou seja, é possível fazer uma pesquisa por nomes, é possível pesquisar, por exemplo, Argentina, Chile, Paraguai, e Colômbia e tantos outros países, ou nomes, ou pessoas, ou grupos, está com reconhecimento de caracteres, é muito importante para abordar uma documentação desse tamanho. Eu convido também todos a acessarem o banco de dados. Eu gostaria até de usá-la aqui um pouco com vocês, mas eu pretendo respeitar o horário da apresentação, então não farei isso, mas convido todos a acessarem. É preciso fazer um breve cadastro de 1 minuto. É 1 minuto e se tem acesso às 14 milhões de páginas de documentos textuais. Passando ao próximo slide. Há outras ações que nós fizemos, como campanhas de TV, elaboração do que se chama de hot site, que é um site, uma página web de promoção de campanha de recebimento, de donação de documentação do período da ditadura militar. E os resultados da campanha, muita gente foi cética no período se essa campanha traria algum resultado e trouxe documentação, inclusive não somente privada, mas documentação pública que estava em mãos privadas e que nós outros não tínhamos. Para tanto, para buscar dentro dos órgãos públicos brasileiros, foi também preciso estudar a evolução da transformação dos ministérios, dos órgãos públicos brasileiros. Isso foi feito, eu passo muito rapidamente aqui, mostrando apenas como nós chegamos de 64 até 2011, estudando o que cada órgão
como eles estavam vinculados, tanto os órgãos da repressão como aqueles órgãos civis, mas que traziam, talvez trouxessem documentação de interesse. Bem, do ponto de vista legal, né, foi preciso discutir as regras de acesso a essa documentação, o que culminou em 2011 com a aprovação da atual Lei de Acesso à Informação Pública no Brasil. A Lei de Acesso à Informação Pública no Brasil foi um marco para o Arquivo Nacional e para todo mundo que milita na área de arquivos no Brasil, porque permitiu, né, dar acesso livre e irrestrito a toda a documentação da ditadura. E esta não é uma questão tão fácil como parece, porque a documentação da ditadura é uma documentação muito perversa, é uma documentação que invade a intimidade, que ataca as pessoas. São documentos, são textos, são afirmações que são produzidas pelos órgãos de repressão. Contudo, socialmente, o Brasil compreendeu naquele período que era mais valioso ter acesso a essa documentação para entender o que tinha acontecido e que ninguém entenderia que aquelas informações seriam a verdade. No máximo, elas diriam a verdade sobre como a repressão se dava e não sobre as pessoas que eram vítimas. Nós também participamos ativamente da construção da Lei 12.528, que é a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, que trabalhou dentro do Arquivo Nacional, estudando os nossos documentos. E isso se reflete no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que tem, literalmente, e eu não exagero, milhares de referências a documentos de arquivo custodiados tanto pelo Arquivo Nacional como por outros parceiros da Rede Memórias Reveladas. Fizemos, durante esse período, muitos eventos nacionais e internacionais. Mariana teve a oportunidade de vir a um evento do Memórias Reveladas, que era o Seminário Internacional O Mundo dos Trabalhadores e Seus Arquivos, que tensionava estudar a questão da documentação dos trabalhadores, dos sindicatos, do mundo do trabalho, que também foi vítima, e uma das principais vítimas, né, durante o período das ditaduras latino-americanas. Fizemos prêmios de pesquisa que premiavam com a publicação em formato de livro dos trabalhos que utilizassem fontes documentais do período da ditadura militar, assim como exposições. Passando muito rapidamente, e aqui eu já praticamente concluo, os grandes desafios que nós enfrentamos na criação e desenvolvimento da Rede Memórias Reveladas é o espectro assimétrico dessa rede. Em um país muito grande, são muito grandes os países, ou mesmo quando os países não são tão grandes, mas você tem sempre uma instituição que tem mais recursos, tem mais pessoal, tem mais corpo técnico qualificado e outras que não têm tanto. Então, tentar estabelecer um certo parâmetro de trabalho, de expandir boas práticas arquivísticas, legais, historiográficas, é um desafio para esse tipo de rede de cooperação. Como eu já mencionei, um outro desafio é incrementar e aprofundar a integração da rede com a América Latina. Afinal, é extremamente pertinente, dada a similitude, a semelhança entre as nossas experiências na segunda metade do século XX, né? E eu diria no século XXI, com as diferenças, né, que devem ser registradas. E, naturalmente, encontrar a documentação que ainda está desaparecida, né? Eu falei dos 14 milhões de documentos textuais que hoje estão acessíveis à população brasileira, mas é preciso dizer, para não falsear a realidade, que parte significativa da documentação permanece desaparecida. Sobretudo, e isto não pode ser coincidência,
aquela documentação relacionada a desaparecidos políticos, à tortura e à morte de pessoas que resistiram à ditadura militar. Esta, portanto, é uma luta que continua e que o que se pode dizer de positivo a respeito da necessidade de continuar esses trabalhos é que, se continuam atuando determinadas forças pela obscuridade, pelo desaparecimento da documentação, nós ainda estamos trabalhando e nós continuamos a trabalhar também. Eu gostaria de terminar, se a Mariana me permite, pelo começo. Eu gostaria de apresentar um vídeo muito rápido, de 1 minuto, que foi feito quando da criação do Memórias Reveladas. É um vídeo com dois cantores brasileiros muito bons, que são Fernando Brant e Milton Nascimento. E eu não sei se vocês, nossos colegas da América Latina, tiveram a oportunidade de conhecê-los, esses cantantes, mas eles fizeram uma música chamada O que foi feito de Vera. Vera, assim como em espanhol, é um nome feminino no Brasil, em português. Então, é um nome que evoca aqui os milhares de desaparecidos políticos, ou as centenas de desaparecidos políticos ainda na data de hoje. Mas também, de vera significa em português de verdade, o que foi hecho de verdade. Então, é uma música que pode ser lida ou escutada de duas maneiras diferentes. Então, com permisso, eu vou apresentar esse vídeo rapidamente de 1 minuto. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do menino que escrevi há tantos anos atrás? Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar. E é cobrando o que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Eu era mais moleque mesmo. E... Muitas graças.
Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias a Luz. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Archivos, pero también en nombre de nuestro pequeño grupo de trabajo, quiero agradecerles inmensamente la presentación que han realizado. Quiero aclarar que yo no mencioné que la presentación iba a ser en portugués. Hemos hecho un trabajo de mucho fortalecimiento, empoderamiento de los colegas para que hacer esta propuesta, ¿no? Presentar el PowerPoint en español y la presentación en portugués, porque Brasil es parte de América Latina y corresponde. También tenemos que empezar a naturalizar este tipo de cuestiones, así como ustedes naturalizan que el resto de América Latina habla en español. Por eso no hice la aclaración. Pero me parece que estuvo bastante claro y ojalá esto sea un primer paso para seguir creciendo en términos de integración lingüística, porque la palabra forma parte de la vida y lo que no nombramos no existe. Así que me parece un muy buen ejercicio de ampliación de derechos. Para mí fue muy importante, muy hermoso escucharles, porque me parece que en esta presentación se vio reflejado lo que planteaba al principio, es el espíritu y los objetivos centrales del grupo de trabajo. Ustedes nos pudieron contar cuál es la importancia que ha tenido en un caso tan particular como el de Brasil, todo el movimiento social que se generó para acceder a los archivos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura militar, la importancia que tienen en materia de memoria y de verdad, pero también a Luz llamó la atención sobre otros tipos de archivos y otros tipos de violaciones a los derechos humanos de las llamadas minorías, que me encantó. En Brasil no son minorías, ¿no? También es necesario a veces cuestionarnos de qué hablamos cuando hablamos de minorías. Pero fundamentalmente para mí fue muy emocionante en lo personal, porque hace muchísimos años que yo vengo acompañando de lejos, de cerca, de distintas maneras, el proceso que ha llevado adelante el Archivo Nacional de Brasil, y ha sido paradigmático para toda América Latina, cómo se han cargado en las espaldas, decimos, el compromiso de salir a discutir, de salir a proponer una ley de acceso a la información, de cobijar a la Comisión Nacional, a la Comisión de la Verdad, de abrir los fondos documentales, de ponerse a disposición para discutir el régimen de acceso, para proteger los datos personales, pero principalmente los derechos colectivos, como es el derecho a saber, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y el lugar que han ocupado en estar siempre repensando la perspectiva ética que deben tener los archivistas frente a este tipo de situaciones. Por eso estoy muy, muy, muy feliz de que haya sido la experiencia brasileña la primera, la que abre estos conversatorios del Grupo de Derechos Humanos. Esta conferencia va a quedar subida en el Facebook, así que si a alguien le costó un poco más el idioma, puede volver a escucharla y pausarla, y les invito a todos y a todas a navegar por la página de Memorias Reveladas para ver el maravilloso trabajo que ha hecho el Archivo Nacional de Brasil en este campo, y esperamos pueda ser integrado a partir del trabajo en el grupo de trabajo con experiencias que se den en otros países latinoamericanos. Muchísimas gracias. No sé si tenemos preguntas. Creo que solo hay muchos saludos desde Ecuador, desde México. Y una colega pregunta si es posible saber la cantidad de investigadores, de pesquisadores que han consultado la documentación. Posso
Quer aportar, Lu? Não, pode responder, Vicente. Eu, de fato, não tenho os dados nas mãos aqui para apresentar, mas sim, nós temos um controle, a Luffy talvez possa complementar, temos um controle muito bom de quantas pessoas acessam as bases de dados do Arquivo Nacional, de quantas pessoas entram para pedir a documentação no balcão, né, digamos, que não usam a internet, de quanto tempo passam, de quais são os documentos ou os fundos mais acessados. Então, nós temos, sim, alguns estudos internos que nós utilizamos para tentar melhorar, no caso, a nossa área de acesso, né, para tentar melhorar o acesso a essa documentação. No que se refere, eu estou tratando aqui no que se refere à ditadura. Não sei se a Lu quer complementar. Sim, só em complemento, nós temos, sim, é possível extrair essas informações, né, que são informações extraídas das nossas bases de dados, então é possível saber, inclusive, de onde esses usuários pedem, inclusive o uso que esses usuários fazem dessa informação. Como o nosso colega Vicente bem apontou, né, o Brasil fez uma escolha, né, fez uma escolha que sobrepunha o direito da coletividade, né, pelas informações, e por isso o Arquivo Nacional do Brasil adota as medidas relacionadas a identificar, né, os usuários daquela informação, para que o Arquivo Nacional não seja responsabilizado, né, para que cada usuário se responsabilize pelo uso dessas informações e possa, sim, ser localizado. É importante também dizer que o estudo que foi feito, como o Vicente apresentou, do banco de dados de memórias reveladas, ele é único, é um caso único. Inclusive, a gente tem alargado isso para os outros documentos, porque você consegue, num modelo mais fácil, como o Google, apenas um cursor, você coloca a palavra que você quer, o nome que você quer, e imediatamente o sistema varre todos os documentos. Então, inclusive, esse é um avanço técnico, né? E talvez um acervo que a gente consiga melhor localizar o conteúdo dos documentos, modelo, inclusive, que nós temos adotados em outros tipos de fundos documentais. Então, isso é importante registrar esse avanço técnico que nós temos em relação a essa importante documentação. Muchísimas gracias. A ver si incentivamos a la comunidad latinoamericana a hacer búsquedas por palabra clave, y me imagino que la recuperación, además del documento, no es suelta, sino que al recuperar el documento se puede identificar en qué fondo documental está, en qué lugar está el original y toda su descripción de contexto, ¿no es cierto? Sim. Existe duas formas de busca. Todos os nossos documentos, eles são estruturados, né, dentro do modelo arquivístico multinível, que preserva o contexto arquivístico, né, mas também é importante que esse modelo ele dificulta o encontro de nomes, por exemplo, né, porque a indexação ela precisa ser melhor trabalhada. Então, encontramos essa ferramenta, mas essa facilidade para os nossos usuários, que eles querem localizar um documento específico, ele encontra aquele documento específico, mas ele também sabe o contexto de produção e aonde ele está arranjado, onde ele está estruturado dentro de uma lógica arquivística de preservação do contexto. Una maravilla. Bueno, no sé si hay, creo que no hay ninguna pregunta más. Entonces solo me resta agradecerles infinitamente por su tiempo, por haber estado aquí, por haber presentado el PowerPoint, pero fundamentalmente por el maravilloso trabajo que, pese a veces a algunos contextos que lo hacen muy difícil, ustedes siguen haciendo. Creo que el rol político y social que tenemos los archivistas, a pesar de las condiciones en las que nos encontramos, es algo que merece ser destacado, y entonces, nada, se los agradezco doblemente. Esperamos pronto que el Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos pueda traer nuevas novedades sobre el mapeo de los archivos, y en breve
tendremos otra presentación. No quiero adelantar ni spoilear, pero seguramente será de Colombia. Gracias, Vicente, gracias a Luz, gracias a la comunidad latinoamericana por estar presente en esta oportunidad y nos encontramos en las redes, en el trabajo cotidiano y en los próximos eventos. Adiós. Muito obrigada. Gracias. Muchas gracias.